Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo Doce da Mari. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma receita de alguns assados que eu fiz aqui para receber visita aqui em casa. E eu falei, vou gravar para o pessoal que eu tenho certeza que é uma receita bacana. Lá no meu canal secundário Cantinho da Mari, eu mostrei essa mesma receita, só que eu fiz em tamanhos pequenos para as minhas filhas levarem para a escola. E esses tamanhos menores também servem para você fazer em festa. Se você quiser conferir como que ficaram esses assados pequenininhos, eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, o link do meu canal secundário Cantinho da Mari. Vocês podem dar uma olhadinha. Então, vamos para essa receita, que ela é muito prática e muito fácil. Quero lembrar vocês que aqui embaixo no box de informações tem a receita completa com todos os ingredientes, tá bom? Vou fazer a minha receita na batedeira, mas você pode fazer na mão, tá? Você vai sovar normalmente aí em cima da sua bancada, da sua pia, seja lá como você queira fazer. Então, eu coloquei 1 kg de farinha de trigo, 40 gramas de fermento biológico seco, coloquei 6 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa rasa de sal. Vou misturar todos os secos e agora eu vou acrescentar os líquidos, tá? Essa receita é muito prática de fazer, gente, é muito simples e fica muito boa. Agora vamos aos líquidos. Eu vou acrescentar então 100 ml de óleo de soja e vou acrescentar também 2 ovos. Antes de colocar os 2 ovos, eu gosto de dar uma misturadinha assim, porque eu acho que fica mais fácil de misturar depois, tá bom? Então, eu dou uma batidinha nos ovos e vou acrescentar, então, os 2 ovos inteiros. Misturo mais um pouquinho para a gente poder acrescentar a água. Como o tempo aqui estava um pouquinho frio, eu resolvi acrescentar água morna, porque eu fiz assim da outra vez e deu mais certo, mas você pode acrescentar água em temperatura ambiente. Vale lembrar que morno não é quente. Se você colocar água quente aí, você vai matar o seu fermento. Então, água morna. Mistura tudo e se você tiver batedeira, você vai levar para bater na sua batedeira por mais ou menos uns 20 minutos, porque aí tem 1 kg de farinha. Na velocidade entre média e a máxima, eu fui variando e vai colocar para bater aí na sua batedeira. Se você não tiver batedeira, você vai dar essa misturada e você vai levar para sua bancada. Como que você vai fazer? Você vai polvilhar a farinha de trigo na sua bancada e você vai sovando a sua massa até que ela fique lisinha e elástica, como eu vou mostrar aí. Eu fico o tempo todo, gente, pertinho da minha batedeira, observando, olhando, para que a minha batedeira não estrague, tá? Porque a massa realmente é muito pesada. Caso você tenha medo de bater na batedeira e não possa sovar na mão por qualquer tipo de problema que você tenha aí, eu te sugiro fazer apenas a metade da receita na batedeira, porque aí você vai ficar mais tranquila com a sua batedeira. Quanto mais massa, mais pesada fica. Essa é a textura da massa. Agora eu vou cobrir a minha massa e vou deixar ela descansar por 10 minutos. Só isso, é só um descanso. Como a minha água estava quente, a minha massa cresceu demais, gente. Olha como ficou a minha massa nessa vasilha. Ela cresceu horrores aí nesses 10 minutos. Então, depois que a minha massa descansou por 10 minutos, eu vou começar a montar os meus salgados. Como é uma massa um pouco mais molinha, ela não é aquela massa seca, tipo a massa de pizza, né? Não é aquela massa mais densa. Eu já polvilhei um pouco de farinha em cima para não grudar a massa na minha mão. E agora eu vou começar a abrir os meus salgados. Ele vai crescer daqui a pouco. Por enquanto, foi só um descanso na massa para que ela não fique voltando na hora de abrir, sabe? E aí eu vou começar a abrir a minha massa. Então, passei farinha na mesa e eu vou abrir nem muito fina, nem muito grossa. Gente, esse tipo de salgado tem que ter massa, né? Não pode ter muito e tal, mas tem que ter um pouquinho de massa. Então, cuidado para não abrir a massa muito fina também, tá? Então, abri essa minha massa aí ao comprido, assim, de forma retangular. Soltei da mesa, né? Para ver se não tava grudando nada. E eu vou cortar essa massa ao meio. Vou começar fazendo os assadinhos de frango. Então, eu peguei a Filadélfia, o creme cheese, pode ser requeijão cremoso, pode ser creme de ricota, pode ser catupiry, aquilo que você achar melhor. Passei um pouco, aí não passei muito, tá? O creme, eu escolhi usar o creme cheese porque ele é mais durinho, para não ficar escorrendo, mas pode ser o requeijão também, fica muito bom. Frango com requeijão é bem gostoso. E coloquei o meu frango desfiado. Aí esse frango eu coloquei na panela de pressão para cozinhar já com os temperos, depois coloquei um pouquinho de molho de tomate, depois que desfiou, né? Acrescentei um pouquinho de molho de tomate, milho e azeitona. E agora o queijo, para dar aquele puxa gostoso que a gente ama, né, nos nossos salgados assados. Então tem que ter um queijinho, eu amo queijo, gente. Depois que eu coloquei o queijo, eu vou fechar. Fecho primeiro um lado e depois o outro e vou emendando, ó, colocando uma bandinha
da massa por cima da outra bandinha. Não precisa molhar nem nada, só dá uma apertadinha para ela não se abrir, tá bom? Aí coloquei desse jeito e virei, né, a emenda para baixo. Depois que eu viro a emenda para baixo, eu dou uma apertadinha aí para acertar o meu recheio e vou começar a cortar. Se você for fazer para vender, eu sugiro que você utilize na hora de cortar uma régua mesmo, sabe? Para ficar bem direitinho. Ou então até mesmo que você modele esses salgados manualmente, para ficarem todos no mesmo peso e tamanho. Aí era para minha casa, então eu fui cortando, até usei a mão ali, mas foi meio que no olhômetro, estava de forma mais despretensiosa. Mas se você for fazer para vender, lembra que tem que ter um padrão, tá, gente? E agora eu vou colocar aí na minha forma para descansar mais um pouquinho enquanto eu tô abrindo os outros salgados. O tempo de descanso é de mais ou menos uns 25 minutos. Então eu coloquei os salgados na minha forma, um coladinho no outro, para que esse queijo não vaze. Então é essa a intenção, tá? De colocar um coladinho no outro, para o queijo não vazar. Vou cobrir essa minha forma com um paninho de prato ou um plástico filme e vou deixar os meus salgados descansarem aí por mais ou menos uns 25 minutos, mas já vai depender do clima da sua região. Um clima quente ele vai crescer um pouco mais rápido e um clima frio vai demorar um pouco mais. Depois que ele cresce, como é que você vai saber que está na hora de assar? Deixa ele descansando. Aperta com o dedinho assim e vê se a massa vai voltar. Se o seu dedo ficar marcado na massa, você deixa crescer mais um pouquinho. Se ele não ficar marcado, já tá bom. Já pode pincelar a gema de ovo em cima e colocar para assar. Agora eu fiz aí o de queijo e presunto, né? Esse é o tradicional, eu acho que é o sabor preferido aí de todo mundo. Fiz o de queijo e presunto do mesmo jeitinho que eu fiz o de frango. Aqui embaixo no box de informações, eu vou deixar para vocês a quantidade de queijo e de todos os outros ingredientes que eu fiz. Lembrando que eu tô fazendo uma quantidade, sabores variados, tá, gente? Então, eu não sei quanto que deu de cada sabor, mas eu vou deixar para vocês aqui quantos salgados renderam no total e vou deixar para vocês quanto que eu usei de cada ingrediente desse. Agora eu tô fazendo o sabor de calabresa, triturei a calabresa no multiprocessador, calabresa defumada. E fiz a mesma coisa, eu coloquei a calabresa, depois o queijinho e fui cortando. Aí, para ficar um pouquinho diferente, eu cortei em formato de triângulo, né? Para dar um charme, até mesmo para ajudar a identificar o sabor do salgado. O próximo é o de salsicha. O ideal é que a salsicha esteja inteira. Assim, na minha opinião, tem que ser feito assim. Você ferve a salsicha, depois você tempera ela do jeitinho que você quer e pode botar um molhinho, tudo, tomate, cebola, tudo que você quiser. Mas o ideal, na minha opinião, é que ela esteja inteira para ficar mais fácil de modelar os seus assados. Nesse caso, já tinha a salsicha pronta. Ela estava congelada porque sobrou do aniversário da minha filha. Então, eu usei a salsicha que eu tinha aqui em casa. Mas, como eu falei, se você for fazer aí, dê preferência de deixar a salsicha inteira, porque fica mais fácil de modelar. Mas, poxa, tempera ela direitinho, bota tempero, pode botar um molhinho, tá? Para ficar com saborzinho. Eu acho que fica bom assim. Aí eu fui modelando aí do jeito que deu, né? Porque a salsicha estava toda cortadinha. Depois eu resolvi ajeitar elas uma do ladinho da outra e ficou muito melhor e muito mais fácil. Então fica aí a dica. Se a sua salsicha já estiver picadinha, organiza ela bonitinha aí na massa que fica mais fácil de fechar. E agora, gente, o diferentão que ficou delicioso. Vamos fazer um assado doce. Gente, vocês não estão entendendo tanto, ficou bom esse assado, não. Eu peguei esse meu negocinho aí de fazer pastel, cortei com o lado reto dele a minha massa redondinha. Agora eu vou usar ele mesmo para poder fechar. Então eu coloco a massa. Lembra que a massa ela tem que estar ultrapassando um pouquinho. Então eu dou uma esticadinha na borda da minha massa e eu vou colocar o doce de leite. Para fazer esse doce de leite, o que eu faço? Pego a minha lata de 1 kg de leite condensado, coloco na panela de pressão por 80 minutos. E coloco aí por 80 minutos. Quando dá 80 minutos eu desligo e tal. E tenho esse doce de leite aí bem escurinho, bem consistente. Inclusive, é esse doce de leite que eu uso para rechear os meus bolos. E não, eu não coloco nada de creme de leite no meu doce de leite depois de pronto, tá? É só o doce de leite puro. Você pode saborizar com coco, com amêndoas, com amendoim, com castanhas, com o que você quiser. Ou você pode deixar puro. Tanto para bolo quanto para esse salgadinho assado. Pode fazer de queijo com goiabada.
Pode fazer de beijinho de coco, pode fazer de brigadeiro de chocolate, do sabor que você quiser. E eu amo ter uma opção de doce, porque aqui que a gente gosta de doce, então acho que vale a pena ter uma opção de doce. Os meus assados estão aí crescendo, os primeiros que eu fiz já cresceram e outros estão crescendo, então vou colocar para assar sempre na ordem que eu fui fazendo, fui modelando. Então eu fui recheando primeiro os de frango, já coloquei para assar os de frango. Aí, gente, eu tenho apenas gema de ovo, tá? Eu não botei nada nessa gema, eu quis colocar dessa vez apenas a gema de ovo. E os de frango eu coloquei por cima, né? Eu polvilhei por cima alho torrado. O de calabresa eu polvilhei a própria calabresa triturada. O de salsicha eu polvilhei orégano e o doce, né, o assadinho de doce de leite, eu polvilhei açúcar refinado, porque eu não tenho açúcar cristal aqui em casa. Mas se você tiver açúcar cristal, polvilha açúcar cristal que você vai ver que ele vai ficar lindo. E faz uma casquinha crocante, fica delicioso. Olha o resultado da nossa primeira leva, que foi o de frango com creme cheese e queijo. Gente, olha que lindo que ele fica. Leva para assar em forno 180 graus, leva o tempo de mais ou menos uns 30 minutos. Fica de olho, cada forno é de um jeito. E já estamos aí com o resultado final. Então, esse é o de frango, esse aí já é o de calabresa. Olha que bonito que fica a gente jogar umas calabresinhas por cima. Dá todo um charme. Esse salgado aí, esse sabor ficou muito bom, gente. O de queijo e presunto, né, que é tradicional. Eu coloquei o presunto picadinho, mas se você quiser, você pode colocar o presunto inteiro, tá? E fica a critério também. E agora, o de salsicha, que a minha filha Elisa amou, gente. Ela quase devorou esse negócio inteiro com esse daí de salsicha. E realmente fica muito gostoso. E olha que eu nem sou muito fã de salsicha, mas esse realmente ficou muito bom. E olha como fica bonito com esse orégano aí por cima também. Dá um charme, né? Eu gosto bastante. Para finalizar, os de doce de leite. Gente, vocês não estão entendendo tanto que isso daí ficou gostoso. Façam uma opção do doce também, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você gosta de um docinho depois de comer um salgado, vocês vão gostar. Então, esse é o resultado final do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de passar qualquer informação, eu vou tentar deixar para vocês aqui embaixo no box de informações. Agora, vocês vão ficar aí se deliciando. Nessa hora, gente, não tá esticando o queijinho, porque já tinha esfriado um pouquinho, né? Porque eu fui assando conforme meu forno foi dando conta. Mas todos eles ficaram bem recheados e bem gostosos. Vou deixar vocês passando mal aí agora com esses salgados lindos e deliciosos. No outro dia essa massa ainda tá perfeita. Você também pode colocar na bandejinha de isopor ou num potinho e congelar por até 3 meses. Na hora de descongelar, tira do freezer e coloca no micro-ondas ou na geladeira de um dia para o outro, né? Tira um pouco antes, ou você pode colocar no forno também rapidinho, deixa descongelar e depois você coloca no forno rapidinho só para dar uma aquecida. Essa massa é incrível, o sabor desse salgado realmente ficou muito bom mesmo. E já é a segunda vez que eu faço em uma semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembra também que aqui embaixo no box de informações tem um link para a compra do meu curso online, que está com 50% de desconto, e o WhatsApp para a compra do meu curso presencial, que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, meu curso de confeitaria. Bom, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é @MundoDoceDaMari. E se não participa do grupo e da página do Face, é Mundo Doce da Mari também. Se fizerem essa receita, não se esqueçam de me marcar lá no Instagram, @MundoDoceDaMari, para eu poder repostar o seu stories, tá bom? Me marca nos stories para eu poder repostar. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!